Paz, irmãos, estamos aqui para a segunda aula de mordomia e hoje vamos abordar o tema Meu Prazer. Que prazer? O meu prazer em poder estar abençoando o próximo, estar abençoando o meu irmão. Dentro daquilo que o pastor Fábio colocou na semana passada, ele iniciou o trabalho mostrando que é o nosso dever estar amando o próximo e fazendo aquilo que Jesus nos comissionou para fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais disso. Falar do nosso prazer em fazer isso para o próximo. Acima de tudo, o nosso prazer em agradar o nosso Deus, abençoando a vida do nosso próximo e cuidando do nosso próximo. Eu queria ler um texto com você que está em Lucas 10, 27. O mesmo que o pastor Fábio leu a semana passada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Nessa passagem, os doutores da lei perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus coloca para eles que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e com todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Esses homens não ficaram satisfeitos com a resposta. Eles queriam algo mais de Jesus. Então, para tentar confundir a situação que ele estava, perguntam, mas mestre, quem é o meu próximo? Quem é aquele que o Senhor chama de meu próximo? E Jesus, já sabendo da intenção do coração deles, passa então a narrar para eles uma parábola. E essa parábola está logo abaixo, a partir do verso 30 ao 37, e diz assim: Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes vinho e azeite, e pondo sobre seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai você e faz da mesma maneira. O que Jesus está tentando ensinar para aquele homem e para nós é que o meu próximo é aquele que precisa da minha ajuda. O meu próximo é aquele que precisa do meu auxílio. O meu próximo é aquele que, estando próximo de mim ou um pouco mais distante, carece de algo que eu posso suprir através da minha vida, através das minhas finanças, através da minha vida espiritual. E Jesus deixa alguns ensinamentos importantes aqui para a nossa vida. A primeira coisa, e é importante para a nossa aula de hoje, é que aquele homem se moveu de íntima compaixão. Se mover de íntima compaixão é algo que vem de dentro, algo que vem da alma, algo que vem do coração do ser humano. O ser humano põe aquilo para fora, de uma forma a trazer algo para o mundo exterior. Aquele homem olhou para aquele homem ferido, se moveu de íntima compaixão, só que essa compaixão foi externada através da ajuda, do cuidado das feridas, do levar até uma estalagem, do pagar pelo cuidado que aquele homem teria e ainda se comprometer para arcar com tudo o que faltasse para os cuidados com a vida daquele homem. O que Jesus está mostrando é algo que surge dentro do meu coração, dentro da minha alma, é que vai fazer a diferença no mundo exterior, para aqueles que estão à minha volta, para aqueles que me cercam. Quando Jesus coloca essa parábola, ele mostra que um sacerdote, aquele que era o homem da lei, o do conhecedor da lei, passa de largo. Não houve íntima compaixão no coração dele. O levita, encarregado dos serviços do templo e em muito momento da própria adoração dentro do templo, passa de largo e não atende aquele homem. Não há íntima compaixão. Mas o samaritano, que era considerado alguém apartado da graça, apartado da lei judaica, um homem separado dos judeus, sendo um judeu de segundo escalão, esse homem se move de íntima compaixão e vai atender aquele que estava necessitado, aquele que estava caído. Quando nós falamos de amar ao próximo e de atender ao próximo, nós estamos falando em ter prazer nisso. Disso não ser uma obrigação, ou um mandamento, ou uma ordenação da igreja, ou da própria palavra, mas algo que se move dentro do meu coração, algo que está dentro de mim e que me leva a fazer algo pelo próximo.
E aqui nós podemos pensar numa palavrinha: empatia. No dicionário, a palavra empatia é ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma que ela pensaria e agiria nas mesmas circunstâncias. Resumindo, empatia é sentir a dor do outro. Nós precisamos, quando pensamos em amar ao próximo, a criar empatia pelas pessoas. Empatia por aqueles que são nossos irmãos na fé, estão dentro da mesma igreja que nós. Empatia pelo nosso vizinho. Empatia pelo nosso amigo de trabalho. Empatia por pessoas que nós nem conhecemos e cruzamos com elas num banco, numa lotérica, numa loja. Essas pessoas precisam ter a nossa empatia, ou buscar sentir o que elas sentem. Nesse momento que nós vivemos de uma certa reclusão social, nós podemos começar a observar nas redes sociais como está o ânimo das pessoas. Tristeza, medo, insegurança, angústias, alegrias. E nós precisamos começar, até pelas redes sociais, sentir a dor do próximo, sentir o que vai no coração do próximo. Eu garanto que você recebeu muitas mensagens ou conversou com pessoas no WhatsApp desanimadas, com medo, com incertezas para o futuro, incertezas para o trabalho, para o emprego. E o que você tem feito a partir disso que você tem recebido? O que você tem devolvido para elas? O teu coração tem se compadecido delas? O teu coração tem se movido de íntima compaixão por essas pessoas? O tempo que nós vivemos é um tempo especial para a igreja. É um tempo especial para que nós possamos colocar em prática o que Cristo colocou para nós. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para viver nesse mundo. O próprio Cristo fala na sua oração: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque a nossa missão é aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Enquanto nós estamos nessa terra, nós temos algumas coisas a fazer. A primeira delas, e mais importante, é agradar a Deus. A nossa vida aqui nessa terra tem que ser uma vida para agradar a Deus, para dar prazer ao Senhor, em retribuição por tudo que Ele tem feito, um modo de agradá-lo pelos benefícios que eu recebi. Não pagar pelos benefícios, mas retribuir como gratidão por aquilo que foi pago, o preço da cruz que foi pago por mim. O segundo propósito de estarmos nessa terra é implantar o reino de Deus. Um reino que produz salvação. O reino da graça que quer ministrar isso no coração das pessoas, daqueles que estão à nossa volta. Quer levá-los para o mesmo céu, para que eu vou e para que você vai. Nós estamos aqui implantando o reino de Deus, para que o reino de Deus seja um reino que expanda sobre a face da terra e gere frutos de salvação sobre a vida das pessoas. E o terceiro propósito de estar aqui é para que nós possamos manifestar o amor de Deus nesse mundo. E à medida que manifestamos o amor deste mundo, as pessoas passam a conhecer Cristo através de nós. Quanto mais nós fazemos isso com amor, quanto mais nós fazemos isso com paixão por Deus e pelas pessoas, mais as pessoas são impactadas por o agir de Deus na nossa vida. Paulo, sabedor disso nas suas cartas, coloca 2 exemplos de coisas que fazem diferença no mundo e nos compara a essas coisas. A primeira comparação que Paulo faz é com o perfume. Lá em 2 Coríntios 2, de 14 a 16, ele fala assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida. O perfume, quando ele chega no ambiente, ele causa diferença. Da mesma forma, um cheiro ruim incomoda as pessoas que estão naquele lugar. E um cheiro bom agrada as pessoas que estão naquele lugar. Quando Paulo nos compara ao bom perfume de Cristo, ele nos imagina andando na face da terra e as pessoas sentindo em nós a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. E nós possamos causar um bem-estar no ambiente em que nós estamos. Certo é que muitas vezes, para aqueles que se perdem, nós causaremos um incômodo. Nós causaremos um desconforto. Porque o nosso perfume, para aqueles que estão na morte, não é tão bom assim. Mas quando essas pessoas passam a conhecer o Senhor Jesus, vem em nós o bom perfume de Cristo. E isso transforma o lugar, transforma o ambiente. Você foi chamado para ser o bom perfume de Cristo, onde você passa e onde você está. A segunda comparação que Paulo faz,
ele nos compara a uma carta. Em 2 Coríntios 3, 2 e 3, ele fala assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você é a carta de Cristo nessa terra. E toda carta leva uma mensagem, leva instruções, leva direção. As pessoas precisam ler em você e em mim as instruções do Senhor Jesus. Elas precisam ler em nós a carta de Cristo para o mundo. E a carta de Cristo para o mundo é uma carta de amor. E essa carta de amor passa a ser conhecida quando o que flui de mim e o que flui de você é íntima compaixão pelas pessoas. Íntima compaixão por aqueles que estão à nossa volta. Eu e você precisamos manifestar o bom perfume de Cristo. Eu e você precisamos ser lidos pelo mundo como uma carta escrita por Deus para a humanidade, de que Ele ama o mundo e que o poder dele pode transformar vidas, assim como transformou a minha e com certeza transformou a sua também. Mas voltando lá para a parábola do bom samaritano, o que Jesus começa falando de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está trabalhando isso no campo das ideias. Ele ainda está trabalhando com aqueles homens no campo da conversa, no campo do bate-papo, no campo de trocar ideia com ele. Isso é subjetivo. Mas quando aqueles homens insistem na pergunta e tentam levar essa pergunta para outro nível, Jesus já transforma aquilo numa resposta prática. E ao ensinar a parábola do bom samaritano, ele mostra como aqueles homens deviam agir na prática. Então, quando nós falamos de manifestar um prazer por amar ao próximo, isso ser manifesto sobre a face da terra, nós estamos falando não só de teoria, mas de prática. E eu queria aqui que você pensasse nisso de forma prática. O que você pode fazer com as pessoas que estão ao teu redor, com as pessoas com quem você tem conversado nas redes sociais nesse momento de isolamento? O que você pode fazer de prático para que pessoas sejam abençoadas e pessoas conheçam a Cristo através de você? O que você pode fazer para que o seu irmão na fé se sinta fortalecido por suas atitudes para com ele? Nós precisamos exercer o amor ao próximo de forma prática. E eu queria que você passasse a pensar nisso. Vou dar alguns exemplos simples. Na nossa igreja temos a bênção do repartir. Quase todos nós esquecemos de levar o mantimento no domingo. Nós esquecemos de levar aquilo para aquilo ser ministrado. Porque, no fundo, nós estamos abastecidos. E não nos preocupamos com quem não está. Naquele momento eu não sinto a dor do outro. Naquele momento eu não sinto propósito naquilo. Porque se eu sentisse, quando eu fosse fazer a minha compra, eu já comprava algo a mais para levar e repartir com aquele que não tem. Outro exemplo simples disso é quando alguém pede carona para você, por exemplo. A pessoa chega para você e fala assim: viu, qual o caminho que você vai pegar? Aí você tenta explicar e muitas vezes a pessoa até desiste da carona. O certo seria você perguntar: para onde você vai? E levar a pessoa para onde ela precisa ir. E dar uma ajuda para aquela pessoa que está precisando de uma carona, seja depois do culto, depois do trabalho, em algum momento que ela está precisando do seu auxílio. Por quê? Porque nos falta empatia, de se preocupar com o outro, de se preocupar com o próximo. Quando a gente fala de transformar isso em coisas práticas, meu irmão, é porque no momento que nós estamos vivendo hoje, vai chegar um tempo, daqui a algumas semanas, daqui a um mês, que nós vamos sair novamente para a vida nossa no mundo, voltar a fazer os velhos afazeres, mas num mundo totalmente diferente. Nós não sabemos o que nos aguarda à frente, mas com certeza pessoas vão estar precisando do amor de Cristo sobre a vida delas. Pessoas vão estar ansiosas, amedrontadas, inseguras, muitos talvez desempregados, passando necessidades financeiras. E a minha pergunta é, nesse tempo de resguardo na sua casa, você tem buscado de Deus: Pai, me prepara para depois. Me prepara para quando eu sair daqui, eu fazer diferença nessa terra. Me prepara para que quando eu saia dessa reclusão em que eu estou, eu possa abençoar vidas. Eu acho interessante isso porque Paulo tinha um amor tão grande pelas pessoas, que ainda quando ele estava na prisão, ele estava escrevendo cartas e abençoando vidas. Ele estava escrevendo cartas e ministrando sobre o coração de outras pessoas.
Ele estava orando por pessoas, e são várias as cartas que ele fala: eu estou orando por vocês, eu rogo por vocês, eu intercedo por vós. Ele está preso, mas a palavra que está na alma dele e o amor pela igreja e pelas vidas não estava na mesma prisão que ele. Isso transbordava dele para fora e alcançava as pessoas fora da prisão. Você pode começar nesse momento da sua vida, na sua casa, onde você está recluso para fugir de um vírus, a espalhar o amor de Cristo nas suas redes sociais. Quando a pessoa procura você pelo WhatsApp para fazer um desabafo, ore por ela. Ministre sobre a vida dela, abençoe a vida dela. Comece a colocar o teu coração na mesma dimensão de Deus. Coloque trabalhar na mesma vibração do coração de Deus sobre as vidas que estão aqui fora. Comece a ministrar sobre as pessoas que estão precisando disso. Tente perceber o que elas necessitam. Busque de Deus nesse período. Deus, me ensina a amar as pessoas com o teu amor. Ensina a olhar para as pessoas com os teus olhos. Ensina a buscar no Senhor palavras para ministrar sobre a vida de pessoas. Se Deus te abençoar nesse período e você sair com o seu emprego garantido, com o seu salário garantido, eu aposto que você está gastando muito menos do que você gastava. Você deixou de ir no shopping, você deixou de ir no cinema, você deixou de comer um monte de coisa que você comia antes. Muitos devem ter fechado o mês e pensar assim: puxa, sobrou dinheiro até. Aprenda a não sair gastando tudo depois. Se Deus te abençoar e mantiver o teu emprego, o teu ganho, separa uma parte disso e fala assim: eu vou começar a abençoar outras pessoas. Eu vou começar a abençoar irmãos meus que estão desempregados e eu vou começar a abençoar a vida deles. Eu vou começar a abençoar pessoas que eu nem conheço e vou começar a ministrar sobre a vida delas a graça de Deus e o amor de Deus. Meu irmão, é um tempo de preparo. Nunca foi tão importante que a igreja exerça o papel dela no mundo, de implantar o reino, mas acima de tudo, ministrar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. O desafio para você, a partir dessa aula, é se colocar à disposição de Deus. É falar: Deus, eu posso fazer mais do que eu tenho feito. Deus, eu posso me preocupar com outras vidas, além da minha própria vida. Eu posso abençoar pessoas. E que esse seja o desejo do teu coração, meu irmão. Que esse seja o teu prazer em Deus. Que haja prazer no teu coração em se compadecer das pessoas. Que haja prazer no teu coração em abençoar vidas. E nós estamos à nossa frente com um novo tempo. E esse tempo, o mundo vai precisar de pessoas abençoadoras. O mundo vai precisar sentir o amor de Deus. E eu e você somos a manifestação do amor de Deus para essas pessoas. Deus te abençoe, meu irmão. Eu queria orar por você. E eu queria que nesse momento de oração você se dispusesse diante de Deus e falasse: Senhor, eis-me aqui, me prepara para fazer a tua obra e para abençoar a vida de pessoas. Pai, eu quero colocar as nossas vidas neste momento diante do Senhor, ó Pai. O meu irmão que está ouvindo lá na casa dele, a minha própria vida, ó Deus. Eis-nos aqui como igreja do Senhor, ó Pai. Usa-nos como canal de bênção, como meio de abençoar vidas e abençoar pessoas, ó Deus. Prepara o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, ó Pai, para que possamos estar atentos à tua voz, mas principalmente atentos ao clamor do mundo, ó Pai, para que possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar vidas, ó Deus. Dá-nos segurança no Senhor, dá-nos paz no Senhor, ó Pai, e que tudo isso possa transbordar de nós e impactar vidas, ó Deus, para a tua glória. Eis-nos aqui, usa-nos, ó Deus, para abençoar e amar vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.